No vídeo de hoje nós vamos assar as massas com a farinha Dona Benta e nós vamos usar esse forno aqui, ó, maravilhoso, da Bravo Fornos, pizza artesanal, o modelo prático. Vamos fazer com ele as nossas pizzas maravilhosas aqui, vou mostrar no detalhe para vocês tudo bem certinho, bem bonitinho, e fica de olho aí que eu tô bem ansioso para saber o resultado dessas massas aí. Vem comigo que vem coisa boa aí. Vamos lá. Essa daqui você vai usar nessa, né? Não, vamos usar nessa. Nessa daí. É, mas eu achei que ficou tão quente daquele dia. E aí, André, pizza do que hoje? Vamos fazer uma de mussarela de búfala e com linguiça artesanal. E a outra, ela vai entrar no forno mussarela de búfala e com molho só. Aí a gente tira ela do forno, finaliza com presunto cru, rúcula e queijo Tullia. É um queijo bem legal, um queijo italiano aí, maravilhoso, que dá um saborzinho bem especial na pizza. Vamos fazer com esses dois sabores aí. Bem... Essa linguiça artesanal é muito boa, né? Nossa, eu sou bem suspeito por falar. Bom, agora eu vou acender o forno para começar a aquecer ele aqui. Primeiro eu deixo numa temperatura mais baixinha para dar uma equalizada em tudo aqui. E depois a gente aumenta a chama dele para ele ficar na temperatura que a gente precisa. Pronto. Bom, enquanto o forno está aquecendo aqui, eu já vou falar para vocês quais as primeiras impressões que eu tive da farinha Dona Benta, da massa, né, com a farinha Dona Benta. Aqui, ó, a massa fermentou bem, zero estresse, ó, tá com bastante atividade aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Isso. Tá uma massa bem legal. 62% de hidratação eu usei aqui nessa massa. Porém, eu tive uma surpresa não muito boa, porque eu passei azeite, como eu faço em todas as massas, tudo certinho, tudo bonitinho. Eu achei que a superfície dela deu uma ressecadinha, tá vendo? Com uma película meio dura aqui, ó, na superfície dela, tá vendo? E isso aconteceu porque, tá vendo que tem os pontos pretos aqui, ó? Tem os pontos pretos em cima da massa. Esses pontos pretos, o que que são? São as impurezas da farinha. Essa farinha tem muita impureza, né? Ela não tem uma peneiragem 100%. Isso aqui, o que que é? Isso aqui é a casca do trigo, as cinzas que tem na farinha, que apareceu aqui durante a maturação da massa. Tá vendo? Essa massa, ela ficou só 48 horas maturando em geladeira. Ela é uma farinha que ela não aguenta muita maturação, muito tempo de maturação, porque ela já começou a apresentar essa oxidação aqui, ó, na superfície dela. A oxidação que mostra que a farinha não é uma farinha muito boa. Se você pegar uma farinha mais pura, ela não aparece esse tipo de situação. É uma farinha que eu já não recomendo vocês usarem na casa de vocês. Eu não gostei, beleza? Eu vou fazer as pizzas aqui com ela também, não tem problema. Vamos ver como que ela vai se portar no forno. Eu acredito que no forno até ela vai se portar legal, essa farinha. Mas ela deixou bem a desejar no aspecto de maturação para mim. Para mim, na maturação dela, deu uma falhada aí. Beleza? Vamos lá então. Agora eu vou deixar o forno esquentar, ele já está ligado há mais ou menos uns 5 minutos aqui. Vou deixar ele atingir a temperatura de lastro de uns 390 graus, que é o ideal para esse forno aqui, né? Como esse forno ele não tem termômetro de cúpula, né? Aí a gente tem que usar o termômetro digital para a gente saber qual que é a temperatura correta que está aqui na pedra, para a gente poder não ter problema na cocção da nossa pizza, para a gente poder ter o salto de forno tudo certinho, né? Para não queimar a massa embaixo. Isso é bem importante. Vou dar uma medida aqui agora só para a gente ver, ó. Tá com 157 aqui no centro da pedra. A gente quer que chegue a 390, pelo menos, 380, 390. Eu vou deixar ela dar uma esquentada e aí eu vou dar uma limpada na pedra também, que eu gosto de dar uma limpada com a pedra com ela quente. Aí eu dou uma raspada nela aqui com
com a pá aqui que eu tiro a pizza do forno. E aí eu já dou uma raspada na pedra. E aí já sai bastante parte desse queimadinho que fica embaixo aqui, a sêmola, né? Um pouquinho da sêmola aqui acaba ficando no fundo da pizza e acaba ficando agarrado na pedra do forno aí. Esse queijo Tullia, ele é a espécie de um parmesão. Ele tem uma outra consistência, ele é mais duro que o queijo parmesão, né? Ele é um queijo bem... Ele lembra muito o queijo pecorino, sabe? O queijo pecorino tem bem essa característica de dureza também. E é bem legal, cara. Eu não quero ralar ele, eu quero quebrar ele aqui pra dar um aspecto melhor na pizza. Eu acho que vai ficar bem legal. Pizza sem vinho, não dá, né? Não. Tem nem como. A gente sente falta, né, quando não toma. Passou bem por baixo, ficou top. Também ficou bom. Deixa eu ver. As bordas dela não subiram tanto, porque na verdade eu abri demais a massa. Mas ficou uma pizza satisfatória. Não ficou ruim não. As marcas aqui, ó. Que teve uma fermentação boa, uma maturação boa a massa. Essa aqui vai dar pra cortar em 8. Isso aqui não dá nem pra mostrar a borda, que não ficou uma borda top das galáxias. Vamos ver as próximas, né? Essa nossa primeira pizza, o que aconteceu? Eu fiz uma caixa de fermentação para experimentar. A pizza deu uma esparramada porque ela estava sozinha. A massa, na verdade, ela deu uma esparramada porque ela estava sozinha na caixa ali. Para ela ficar mais contida, eu teria que pôr umas 4 massas, mas eu nunca tinha feito esse método aí da caixa de fermentação. E aí eu quis testar uma massa só. E quando eu coloquei a massa aqui em cima, ela já estava bem aberta. E aí quando eu fui pôr os gases, né, da borda do meio para as bordas, ela já estava muito aberta e aí ela abriu demais a pizza. Mas a massa ficou bem gostosa, bem boa, me surpreendeu, né, pelo aspecto que a massa ficou durante a maturação, mas a massa ficou bem gostosa, bem saborosa, perfeito. Ficou bem boa. Por isso que é tão importante vocês saberem abrir a massa para fazer a tua pizza. É um fator determinante para você ter as bordas que você quer, as bordas que você precisa. E isso eu ensino tudo no meu curso Mãos na Massa lá. Eu ensino direitinho para vocês. E o link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Clica lá que vocês não vão se arrepender, beleza? Vamos para a próxima. Chips and call all in. I'll bet on myself. You
Tá bem. Boa. Top. Né? O jericão da casa. Bom, vamos fazer a nossa última pizza hoje. Como ela já fermentou mais ainda. Ó. Ó. Que massa bonita, hein? Nossa, ficou. E vejam a diferença que dá, né? Colocar no potinho, né? Ah, dá, Ela né? fica mais redondinha, né? Fica. É o que eu falo pra todo mundo, tem que pôr no potinho. Principalmente no começo, que não tá acostumado, né? É, né? Essa aqui vai ser a nossa pizza rúcula, mussarela de búfala, finalizada com Tudo vai mussa- ser cru, né? tudo cru. Só a mussarela de búfala que não. O resto é tudo cru. Olha que maravilha, hein? Vamos ver embaixo, bem assadinha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos finalizar ela aqui. O presunto cru. Vou fazer assim, fazer diferente. É uma pizza instagramável. Agora a gente finaliza com o nosso queijo Tulia por cima. Agora vamos ver como que ficou essa pizza aqui? Vamos lá. Ah, não, estou bem. Ela ficou bem macia, né? Fiquei com medo de não ter assado. A nossa borda como ficou. Ó. Vendo? Uma borda bem avelada. Ó. 62% de hidratação. Tá vendo? Ó. Incrível. Ficou bem linda. Vamos ver como que ficou. Ficou bem linda a pizza. Dava pra ter deixado mais uns 20 segundos. Dá. Mas tá bom. Ficou bom assim. Gostei desse sabor, hein? Ficou legal? Uhum.
Muito bom. Nossa, ficou bem boa. Como vocês viram, o resultado aí das pizzas durante o vídeo, as pizzas ficaram muito boas no aspecto, né? Ficaram ótimas, perfeitas para mim. No sabor também as pizzas ficaram bem boas, mas eu tenho uma ressalva quanto ao processo de fermentação e maturação dessa massa, porque eu achei que tem muita impureza, né, nessa farinha aí, não é uma farinha top assim, purinha, e ela criou aqueles pontos pretos, né, em cima da massa, como eu já havia dito para vocês anteriormente, em muito pouco tempo de fermentação, em muito pouco tempo de maturação, e isso impureza que oxidou na superfície da massa, isso não é legal. Né? Quando você pega uma farinha boa de fato, assim, ela é uma farinha mais que fica branquinha, você não pega esses pontos pretos em cima aí, e você tem um resultado bem melhor. Mas enfim, no geral, uma farinha que deu boa, deu certo, mas eu fiz o vídeo mesmo para mostrar para vocês como que a pizza fica com a farinha. É uma farinha que eu não vou mais usar, por causa de todo o processo. Se for considerar só o processo de cocção, a farinha se comportou muito bem. A pizza ficou muito boa, mas durante o processo ela não se portou totalmente 100%. Quero encerrar esse vídeo agora chamando a nossa marqueteira, cameraman, trafequeira de tráfego e tudo mais, e incentivadora também. Bastante. E eu gostaria de agradecer vocês aí por mais esse vídeo, muito obrigado. Clica aí, quem não é inscrito, se inscreve no canal, curta, compartilha, que é muito importante pra gente. Vocês não têm ideia como é importante pra gente aí produzir mais conteúdos pra vocês. Porque vocês pensam que é fácil? Não é fácil não, dá um trabalho lascado fazer esses vídeos pra vocês. Dá mesmo. É verdade, né? Tá bom? E se cuidem aí, uma ótima semana pra todos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, é verdade. Até o próximo vídeo. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Muito bem.